Se o L1 é demitido, o que acontece? Pode residir, trabalhar por outra empresa nos Estados Unidos? Muito boa pergunta. É uma situação bem crítica se isso acontecer, se houver uma demissão de quem está com L1 aqui nos Estados Unidos. Primeiro, a gente precisa explicar um pouco o que seria esse visto L1 para poder entender por que é tão crítico em caso de demissão para quem está com L1. O L1 é um visto de transferência entre multinacionais. É um visto de não imigrante, ou seja, não dá residência permanente. É um visto de trabalho temporário, ou seja, a pessoa pode vir trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos, podendo ficar com o L1 por até 7 anos em algumas situações. E o visto L1 é um visto de transferência entre multinacionais, ou seja, deve haver uma ligação entre a empresa americana e a empresa no exterior, por exemplo, lá no Brasil. Elas devem ter relações subsidiárias ou de afiliadas, ou seja, ter o mesmo ali grupo controlador entre as empresas, tá? Não pode simplesmente transferir uma empresa que não tem nenhuma relação com outra aqui para os Estados Unidos. Então, deve haver uma relação qualificada entre as empresas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o funcionário que eles querem transferir para os Estados Unidos, ele deve ter uma função executiva ou gerencial ou um profissional com conhecimento especializado dentro da empresa e que vai vir exercer essa mesma função aqui ou algo similar, capacidade executiva ou gerencial ou de conhecimento especializado aqui nos Estados Unidos. É, no momento do protocolo da petição L1, você conta 3 anos para trás, e dentro desses 3 anos, esse funcionário deve ter trabalhado por pelo menos 12 meses consecutivos na empresa no exterior, no caso, na empresa no Brasil. Então, ele deve ter tido lá um vínculo empregatício com a empresa no exterior, no Brasil, por pelo menos 12 meses consecutivos nos últimos 3 anos. Então, se essa pessoa veio para os Estados Unidos, começou a trabalhar aqui e de repente é demitida, não vai conseguir transferir esse L1 para uma outra empresa americana, porque muito provavelmente ele não vai ter conseguir demonstrar primeiro essa questão dos 12 meses consecutivos numa empresa subsidiária lá no exterior. E as empresas também têm que ter uma ligação entre a outra. Então, se essa pessoa for demitida com o L1, ela tem um prazo muito curto aqui nos Estados Unidos, um período de graça de 60 dias apenas para tentar mudar para um outro visto ou sair dos Estados Unidos. E é 60 dias, né, é o que for menor, ou até a validade do seu I-94. Então, se o seu I-94 tiver uma validade menor do que 60 dias quando você for demitido, você deve sair, deve obedecer o seu I-94. Ou se o seu I-94 ainda estiver válido por mais de 60 dias, o seu período de graça é no máximo de 60 dias. Então, dentre esses 60 dias, você deve ou tentar mudar talvez para um visto de turista para ganhar mais tempo, ou talvez um visto de estudante, enfim, vistos que muito provavelmente você não vai poder trabalhar aqui, continuar trabalhando nos Estados Unidos, ou ter que deixar o país se não quiser ficar ilegal nos Estados Unidos. Então, muito importante para quem está nos Estados Unidos, não só com visto L1, mas com algum visto temporário de não imigrante, trabalhando para uma empresa aqui nos Estados Unidos, seja o H1B, seja o L1, seja o próprio O1, em que você não é o dono da empresa, né? É muito importante que você comece já a buscar soluções, caso você queira, obviamente, ficar permanentemente nos Estados Unidos. Então, o que eu vejo acontecer muito é que essas pessoas que estão transferidas para cá, estão aqui com o L1, são muitas vezes profissionais qualificados, com bom currículo, com bom histórico profissional, um bom histórico acadêmico, e fica apenas acreditando que talvez a empresa americana não vá te demitir, ou que a empresa americana vai em algum momento iniciar um processo de green card para você, e esse momento não chega e a demissão pode chegar. Tá? E talvez também você não está satisfeito com a empresa, enfim. O importante é, se for o objetivo seu e da sua família permanecer nos Estados Unidos, você deve entrar nos Estados Unidos
e a partir desse dia número 1 já está pensando em possibilidades de ficar legal nos Estados Unidos permanentemente, né, receber um green card, uma residência permanente. E você tem opções para isso, sem depender de um patrocinador, por exemplo, né? A gente já conhece, né, cansamos de falar, e muitas pessoas falam também, no EB2NW. É um visto difícil? É, não é fácil. Nos dias atuais está mais difícil ainda, mas é muitas vezes a única solução que a pessoa tem para tentar chegar ao green card, né? Muitas pessoas já se regularizaram permanentemente aqui nos Estados Unidos através do EB2NW. Muitas pessoas estão na busca de chegar a esse momento, receber o seu green card. Então, o EB2NW, por quê? É um visto que você faz sem depender de uma empresa americana. Você pede em nome próprio. Outro visto, o EB1, que é um visto para profissionais de habilidades extraordinárias, em qualquer área do conhecimento. Então, se de 10 critérios você tiver documentação concreta, robusta para pelo menos 3, você pode ser um bom candidato aí para o visto EB1. Também você pede em nome próprio, sem depender de uma oferta de trabalho de um empregador americano. Então, pensar em EB2NW, pensar em EB1, a barra é mais alta no EB1, apesar do EB2NW, os critérios objetivos não serem tão rigorosos, ele é muito subjetivo. Tá? Você tem que demonstrar uma importância para o país, para os Estados Unidos dispensar da necessidade de você ter um empregador americano. E o EB1, apesar dele ser mais objetivo, não tão subjetivo igual ao EB2NW, o rigor na análise é mais elevado. Então, EB2NW, EB1 são duas opções. Ou, se você for um profissional também qualificado, pode tentar pensar no O1, tá? Fazer uma mudança. É um visto de não imigrante. Caso você, por exemplo, tenha sido demitido e você só tem um período de 60 dias de graça aqui nos Estados Unidos, se você tiver bastante documentação já preparada, planejada, se você for um profissional de habilidades extraordinárias, você poderia talvez abrir sua própria LLC, sua própria empresa, e fazer a transferência do seu L1 para o O1, caso a sua petição O1 for aprovada. Isso mesmo, o O1 você pode ter uma empresa nos Estados Unidos e essa empresa ser a patrocinadora do seu visto O1. Então tem algumas opções, algumas janelas mais limitadas, mas tem algumas opções. A questão do H1B, mas muitas vezes vai precisar ser sorteado numa loteria, e o tempo do H1B, a loteria acontece geralmente em março de um ano, e para só início em 1º de outubro do ano seguinte, a não ser que você vai trabalhar com H1B para uma instituição de ensino superior ou alguma instituição que seja uma organização não governamental ligada a instituições de ensino superior, alguns hospitais, por exemplo, que aí não precisaria fazer o H1B através da loteria. Então, tem algumas opções, são limitadas, mas essas pessoas que estão aqui de forma temporária, que dependem ali do patrão, que dependem ali do empregador americano, devem estar pensando a todo tempo. Acordei hoje, poxa, deixa eu pesquisar aqui, deixa eu consultar com advogados a respeito do meu caso, para tentar uma solução, tá? A não ser que esteja garantido que esse empregador americano vai sim te patrocinar para um visto de residência permanente, mas as coisas mudam, né? A empresa, se ela não tiver tendo resultados, ou se você não estiver entregando, ou se aquele departamento vai ser encerrado, adeus, né? Muitos não pensam na questão imigratória de ninguém, não, tá? Então, mas tem aí soluções aí para quem está nessa situação, ok? Um abraço e até a próxima.